Hoje começou o julgamento de Bolsonaro e da turma do trama golpista, da suposta trama golpista que Alexandre de Moraes tanto exalta porque ele se considera o salvador da pátria. E ele fez uma abertura bem interessante, porque ele falou sobre a democracia, a soberania do Brasil e falou sobre o crescimento da economia. Isso me soou aos meus ouvidos como um juiz que está puxando sardinha para o governo Lula. Eu acho que, se não foi só eu que percebi isso, você vai escutar as falas de Alexandre de Moraes nesse vídeo aqui que eu quero que você confira. Preste atenção, se um juiz imparcial ele deveria falar sobre a economia, que a economia se trata do governo que está tomando a frente, ou ele deveria apenas falar sobre a Constituição, soberania e aquilo que um juiz imparcial que se diz ser imparcial deveria fazer. Quero deixar esse vídeo aqui para você conferir e também quero deixar aqui um vídeo onde Tagliaferro fala das arbitrariedades com que Alexandre de Moraes tanto julga como persegue somente a direita. Esse é um fato e essa é uma realidade que nós temos visto. Isso aqui no Brasil está escancarado e ele nem liga se todo mundo sabe que ele é uma pessoa totalmente parcial, tem lado, persegue a direita. Isso já está escancarado, não é segredo para ninguém, nem ele esconde isso. Bora conferir esse vídeo aqui das falas de Alexandre de Moraes, primeiramente exaltando o governo Lula. Veja só. Antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes. Uma democracia forte, nós estamos vendo a democracia forte, onde ele censura, persegue, prende, onde ele investiga, coloca a Polícia Federal atrás. Então nós estamos vendo que a Constituição, a soberania do Brasil, nós estamos vendo que está muito forte, a democracia do nosso Brasil, na cabeça dele, no discurso dele. Independentes, uma economia em crescimento. Aqui foi que eu fiquei curioso, veja só. Ele falou em uma soberania independente e uma economia em crescimento. Pra que falar isso? Pra quê? O que se interessa num julgamento? Aonde um juiz que se diz ser totalmente imparcial vai falar de uma economia em crescimento, porque isso dá a entender que ele tá puxando a sardinha, querendo elogiar o presidente de forma assim, presidente, eu tô dando um ok pra você. Isso não existe. Nenhum juiz da Suprema Corte, juiz nenhum, a partir do momento que ele se torna juiz, ele tem que ser uma pessoa imparcial. Nem se fosse a mãe dele que estivesse sendo julgada, ele deveria tomar lado. Mas, infelizmente, como aqui na Brazuela, a democracia já foi pisada, cuspida, Alexandre de Moraes já rasgou a Constituição e já fez outra, que é uma Constituição segundo os seus interesses e segundo a sua vontade, porque essa que é a verdade. Ele segue a Constituição, mas é a Constituição que ele mesmo criou na sua mente. Essa que é a verdade. Então eu não vejo lógica de um juiz chegar no momento que vai julgar um ex-presidente exaltando a economia do presidente atual. Até porque que economia, ele está exaltando. Mas a gente vê claramente que o Alexandre de Moraes tem lado. E ele deixa isso muito claro e escancarado. Eu não sei se ele está fazendo isso como uma forma de provocação. Eu não sei se ele está fazendo isso como uma forma de revanchismo. Para dizer, eu tenho um lado. E o meu lado é esse aqui. Estou do lado de Lula. Um dia ele disse que a quadrilha do PT, do Lula, tinha assaltado o Brasil. Tinha feito um monte de coisa. E agora ele decidiu tomar o lado daqueles que o Alckmin disse que iam voltar à cena do crime. E o Alexandre de Moraes, que é um juiz da Suprema Corte, está tomando lado para o lado daqueles que de fato estão assaltando o país. Veja só. 8 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros
inúmeros retrocessos. Ele falando assim, até parece ser uma pessoa, né, séria, uma pessoa que tem uma autoridade no que fala. Ele falando assim, ele demonstra ser uma pessoa de fato, um juiz verdadeiro, imparcial, sério, olhando para a seriedade dele, como ele fala sobre a soberania, a Constituição, sobre a democracia. Parece, quem não conhece diz, não, esse juiz aí é um juiz muito bom mesmo no que faz. Mas quem conhece ele, o Brasil e o mundo inteiro sabe que o Alexandre de Moraes é um juiz totalmente parcial, tem lado, e ele deixa isso, como eu já disse, de forma escancarada. Essa fala dele já demonstrou de forma escancarada que ele está do lado do Lula e que quer condenar Bolsonaro. Isso aí não é novidade para ninguém. Ah, mas se os advogados de Bolsonaro buscar recurso, minha gente, eu não acredito que esse julgamento tenha uma condição de se reverter. Pode ser que aconteça, não sei o que, mas no que depender de Alexandre de Moraes, não tem reversão para o julgamento de Bolsonaro. Essa é a realidade, essa é a leitura que eu faço, de acordo com o passar do tempo, com as perseguições, com tudo que está acontecendo. Então, o golpe já foi dado na cabeça de Alexandre de Moraes. Já foi dado. O Brasil, nós passamos por um momento em que o golpe foi dado. Independente se tinha tanque na rua, independente se as pessoas estavam armadas ou desarmadas, independente de qualquer coisa, o golpe foi dado. E o golpe foi dado por Alexandre de Moraes. Essa aqui é a verdade. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos. Isso é verdade. Mas sim respeito à Constituição, aplicação. Ele fala de respeito à Constituição como se ele fosse um exemplo disso que ele está falando, né? É inacreditável. Da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal. Aí ele fala sobre respeito ao devido processo legal. Você tá de brincadeira. Se teve uma das coisas que mais todos os advogados, não foi um ou outro, todos os advogados reclamaram de que eles não tinham acesso aos autos, a algumas provas, né? Não sei quantos terabytes de documentação. Como é que os advogados tinham a condição de estudar todo o assunto? É aquilo que eles disseram. Eles foram pincelando coisas de não sei quantas mil folhas, milhares de folhas desses inquéritos aí. Como é que os advogados iam estudar um negócio desse? Então eles foram pegando aquilo que lhe convém, montando ali o julgamento de acordo com o que eles achavam. O Mauro Cid falou 10 vezes, e as 10 vezes que o Mauro Cid falou foi tudo diferente. Então, e aí o advogado Chiquinho ainda contestou o Mauro Cid na frente de Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes se irritou. Disse, advogado, mude o assunto. Próxima pergunta. Não deixou ele questionar o Mauro Cid na frente dele, porque o Mauro Cid estava entrando em uma controvérsia ali nos seus argumentos. E o Alexandre de Moraes estava vendo isso, porque foi um julgamento, foi um interrogatório ali, né, na frente de Moraes, e ele não queria passar o constrangimento de dizer, eita, Mauro Cid agora vai desdizer aquilo que ele disse naquele dia. Aí simplesmente caçou a palavra do advogado e mandou ele pular a pergunta. Então fica claro, nítido, fica muito evidente de que as cartas já estão marcadas. Só a esquerda acredita na isenção de Alexandre de Moraes. Nem a esquerda acredita. A esquerda acredita que Alexandre de Moraes quer prender Bolsonaro a todo custo. Nem a esquerda acredita que Alexandre de Moraes é um juiz totalmente imparcial. É um fato, é uma verdade. Ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988.
Escuta agora a Damares falando. Isso aqui foi hoje, em que o Tagliaferro mostrou provas contundentes, documentos que comprovam que Alexandre de Moraes perseguia, que Alexandre de Moraes falava com seus assessores para perseguir apenas bolsonaristas, quem apoiava o Bolsonaro. Não apenas perseguir assim fora das eleições, mas nas eleições passadas. Teve um dedo a mais. Eu tô falando isso aqui, mas todos nós já sabemos. Mas o bom é que o Tagliaferro trouxe isso documentado hoje em uma comissão no Senado. Veja só as falas da Damares contra Alexandre de Moraes. Essa daqui é uma pessoa que representa de fato o povo brasileiro. É uma pessoa independente, que não tem medo de retaliação, não tem medo de que Alexandre de Moraes levante sua caneta. Por quê? Porque é uma pessoa limpa. Veja só as falas dela. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. Agora é inacreditável, né? Você ser preso, já pensou? Você ser preso por uma prova inventada, uma falsa prova, ou seja, sua palavra não vale de nada. Se tem uma prova que um juiz, que era assessor do Alexandre de Moraes, inventou, você vai contestar aquilo como? Então muitas pessoas que foram presas, infelizmente, foram presas por causa de uma perseguição planejada. Veja só. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje. Barroso é farinha do mesmo saco. E tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. É outro. Quem confiar, acreditar em Davi Alcolumbre, olha, pode mostrar a prova que for na frente de Davi Alcolumbre. Ele não vai retroceder, ele não vai se levantar contra o Moraes. Não sei que acordo é esse que ele tem com o Moraes. Não sei. Eu sei que ele não vai pautar impeachment. Por mais que você prove, olha o que Alexandre de Moraes fez nas eleições passadas, documentado. Se você mostrar hoje, agora, nesse exato momento, como foi comprovado aí no Senado, se mostrar ao presidente Davi Alcolumbre, ele vai fingir que é um papel velho que vai rasgar, amassar, jogar no lixo, bota fogo e não serve de nada. É uma vergonha, mas é exatamente isso que está acontecendo, ó. Tagliaferro no Senado Federal mostrando documentos. Ou você acha que ele inventou esses documentos, falsificou para incriminar Alexandre de Moraes? Claro que não, era um ex-assessor de Moraes. Então ele trouxe documentos, print, está mostrando aqui no Senado Federal. Infelizmente o Barroso não vai fazer nada, o Davi Alcolumbre muito menos, e vai ficar por isso mesmo. Infelizmente essa é a triste realidade. Nem a mídia tradicional quer falar isso, reportar isso. Ninguém quer. Todos têm medo de Moraes. Essa é a triste realidade. Que raio de Senado nós somos? Depois de tudo isso, a Alcolumbre tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos? Olha. Depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Gente, vejam que o jogo está mudando. Não podemos recuar, retroceder jamais. Não vamos nos curvar à tirania. Por isso que eu te convido a fazer parte da minha comunidade. Pois é, isso aqui ele tá convidando, mas bora ver aqui as falas do Tagliaferro. Veja só. Isso aqui o Magno Malta vai falar e vai colocar o Tagliaferro falando sobre as provas no Senado Federal, nesse dia de hoje. Tagliaferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF? Tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Confirmo sim.
que, de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Veja só, ele está deixando muito claro aqui, houve um direcionamento de Alexandre de Moraes nas eleições passadas. Ou você acha que ele está criando, inventando isso ou acusando de forma falsa? Agora, Alexandre de Moraes, se isso for mentira, prove o contrário. Aqui é que está a questão. Se ele tivesse, de fato, levantando uma calúnia, mentindo, querendo incriminar Alexandre de Moraes de forma fajuta, inventou documento, claro que ele ia sofrer as consequências. Mas esse aqui é um ex-assessor. Ele tem prova de documento. Ele trabalhou, ele recebeu os mandos de Alexandre de Moraes. O que ele está falando aqui, diante dos senadores, cadê que Alexandre de Moraes se manifesta contra isso para dizer é tudo mentira? Era aí que eu queria ver. O Alexandre de Moraes comprovando que tudo que Tagliaferro está falando é mentira. Ele não vai fazer isso. Ele não tem provas para se opor ao Tagliaferro. E por incrível que pareça, a Globo, CNN, Record, Band, SBT, ninguém fala nada. Ninguém chama. Os ministros não chamam Moraes e dizem, ô Moraes, estão te acusando no Senado. E aí, tu vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Fazer nada. É inacreditável. Como é que uma coisa dessa acontece aqui no Brasil, assim, na cara dos senadores, todo mundo, o cara provando, mas a prova dele diante de um ministro do Supremo Tribunal Federal parece que não vale de nada. É vergonhoso, é lamentável, né? É triste ver uma situação dessa. Onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e até então confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Pois é, as provas estão aí, o Tagliaferro já falou tudo o que tinha que falar, eu acredito que ele tem muito mais prova, mas veja só, ele está dizendo aqui que Alexandre de Moraes, ele queria tirar o Bolsonaro a todo custo, e tirou. O Lula não ganhou as eleições porque o Lula tinha essa popularidade, tinha essa força política, porque o Lula estava habilitado, tinha mais... Nada disso. Nós vimos claramente que as eleições passadas, elas não foram de igual para igual. Um teve mais vantagens do que o outro. A exemplo disso era justamente no momento eleitoral em que Bolsonaro não poderia falar que o Lula tinha amizade com ditadores, o Lula defendia o aborto, que o Lula subiu no Morro CPX, botou o chapéuzinho na cabeça, que o Lula defendia um monte de coisa. Não poderia colocar isso. Agora, tudo que distorceram contra Bolsonaro, isso foi legalizado, pôde colocar e foi uma farra. É inacreditável. Então, nós vimos claramente que as eleições passadas, elas não foram legitimamente transparentes e não foram
dentro da normalidade. Então eu tô falando isso aqui porque não é novidade para ninguém. Isso é fato, isso é real. Aqui Tagliaferro tá falando isso, não é eu. É o homem que tem as provas e que trabalhou no gabinete, que recebia ordens. Ele tá dizendo aqui que o peso foi mais para um lado do que para o outro, para beneficiar mais um do que o outro. É vergonhoso, é lamentável e triste é saber que o presidente Davi Alcolumbre não vai fazer nada, Barroso não vai fazer nada e vai ficar por isso mesmo. Se depender desses presidentes, porque se depender desses senadores, Magno Mato, Damares, Cleitinho, se depender desses aí, o Alexandre de Moraes ele vai ser impeachmentado. Agora, infelizmente, está nas mãos do presidente do Senado, que o presidente do Senado está comendo medido na mão de Alexandre de Moraes. E, infelizmente, vai ficar por isso mesmo. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas é a realidade. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.